Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 8 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Quadro Treinamentos. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre o Airbnb, que anunciou ontem uma plataforma chamada Open Homes. Essa plataforma vai funcionar como uma espécie de área centralizadora das iniciativas humanitárias do serviço, tipo disponibilização de casas para refugiados, pessoal afetado por desastres naturais ou por evacuações, por exemplo. Ainda sobre o Airbnb, a empresa falou que vai padronizar o processo de check-in quando a pessoa alugar uma casa. Hoje o check-in fica na mão do dono da casa e do hóspede, né? Eles combinam lá o jogo entre eles, mas como essa é uma das partes da hospedagem que mais dão problema, o Airbnb vai assumir para si a tarefa de organizar e facilitar o processo de check-in nas casas alugadas. E agora eu vou falar sobre a Uber, que comentou uma das 20 demissões de executivos que aconteceram como resultado do relatório de assédios lá na plataforma. Essa demissão do executivo Eric Alexander aconteceu porque ele pegou e guardou de forma ilegal os dados médicos de uma passageira que foi atacada sexualmente por um motorista da Uber durante um trajeto lá na Índia. Esse funcionário tentou empurrar para frente a ideia de que a passageira na verdade estava mentindo, e essa teoria até chegou a ser defendida pelo CEO da Uber, o Travis Kalanick, mas como foi o funcionário que basicamente roubou os dados médicos dela para tentar encontrar ali alguma informação que comprovasse a teoria dele, ele acabou indo pra rua, enquanto o CEO da empresa se safou mais uma vez. E já que o assunto é confusão, deixa eu falar que a empresa de segurança Kaspersky mandou um documento para a União Europeia acusando a Microsoft de adotar práticas anticompetitivas. A Kaspersky está reclamando do fato da Microsoft promover o Windows Defender lá no Windows, o que prejudica a concorrência, porque aí os programas de terceiros não têm nem chance de serem considerados pelos usuários. Para piorar, a Kaspersky disse que o processo de update para o Windows 10 inutiliza o software dela e ativa o Windows Defender por padrão, e comentando a notícia, a Microsoft disse que segue todas as leis de concorrência e já chegou a tentar marcar uma reunião com a empresa russa para tentar resolver esse problema, mas a Kaspersky nunca respondeu. E enquanto isso, lá no Facebook, a rede anunciou ontem que vai começar a auxiliar instituições de ajuda, tipo a Cruz Vermelha e a Unicef, em situações de desastre ou outras tragédias que envolvam grandes quantidades de pessoas. Para fazer isso, a rede vai começar a compartilhar os dados de geolocalização da galera de forma anônima para que as equipes de resgate consigam pelo menos ter uma ideia, né, de onde que está a maior concentração de pessoas, quais são as áreas mais críticas, para onde que o pessoal está se deslocando e por aí vai. E ainda sobre o Facebook, pintou lá na Play Store uma atualização do app da rede que traz suporte ao sistema Android TV. Nos aparelhos rodando esse sistema, o app do Facebook no final das contas vai funcionar mais ou menos como um YouTube, ou seja, só vai mostrar vídeos e vai esconder outros tipos de conteúdos, tipo textos e imagens, por exemplo. E agora o assunto é a possível chegada do Waze no Android Auto, mas antes eu vou falar sobre a Quadro Treinamentos que está patrocinando o episódio de hoje. Nessas férias, a Quadro vai voltar com o curso intensivo de Swift para quem quer aprender a programar apps de iPhone e de iPad, e para você que é ouvinte do Loop Matinal, ela preparou uma oferta especial. Quem se matricular nesse curso até o dia 10 de junho vai pagar um preço promocional. Na verdade, esse preço estava disponível até o final do mês passado, mas para quem é ouvinte aqui do podcast, a Quadro está oferecendo um prazo extra para você poder estudar pagando menos. Então o que você faz? Você entra lá no endereço quaddro.com.br/iOS-Swift-férias e dá uma espiada no curso. Na hora de fazer a matrícula, você fala que ouviu a oferta deles aqui no podcast e que eles liberam o preço promocional para você. Além disso, quando você fizer sua matrícula, você também vai ganhar um brinde secreto, que nem a gente sabe aqui o que é. Então, quando você se matricular, você conta no Twitter pra mim, porque eu tô curioso pra descobrir o que é. De novo, o endereço é quaddro.com.br/iOS-Swift-férias. Lembrando que o curso é presencial e vai acontecer na Quadro aqui em São Paulo, do dia 3 até o dia 27 de julho. Muito obrigado a Quadro Treinamentos pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e a você por visitar o site deles e prestigiar o apoio que eles estão dando aqui pra gente.
Ontem pintou a informação que diz que o Google finalmente está testando uma adaptação do aplicativo do Waze para a plataforma Android Auto, que mostra lá no monitor do som do carro ou na tela embutida no painel do carro uma versão simplificada do Android, que não tira a atenção do motorista. O Google falou que está demorando para lançar o Waze para o Android Auto porque a empresa está revendo ali algumas coisas do app, como por exemplo os alertas e notificações, que são até proibidos em alguns países, justamente porque eles podem distrair quem está ali ao volante. Por causa disso, o Google confirmou que está testando uma versão beta do Waze para o Android Auto com um grupo reduzido de motoristas e caso você queira se inscrever para tentar ter acesso a esse programa de testes, é só você seguir o link que está aqui na descrição. E agora eu vou falar sobre a Sony, que fez um evento ontem aqui em São Paulo para anunciar produtos novos de diversas linhas que vão chegar ao Brasil ainda nesse ano. Eles apresentaram um novo modelo da câmera Alpha, o Alpha 9, voltado para cobertura de esportes e eventos, apresentaram novas linhas de caixas de som, mini systems e fones de ouvido e apresentaram novos aparelhos de TV, com um destaque bem interessante que eu separei aqui para contar para vocês. A televisão modelo A1E OLED, que vai ser lançada aqui no Brasil até o final desse ano, tem uma tecnologia chamada Acoustic Surface, que consegue emitir ondas sonoras através da tela e só no pedacinho onde isso faça sentido. É claro que a TV tem caixas de som normais ali na parte de trás, mas, por exemplo, se tiver alguém batendo um martelo do lado esquerdo da tela, ou então se alguém bater uma porta do lado direito, o som sai só daqueles pontos da tela, o que é até meio difícil de entender, mas é o que acontece. Outra coisa bacana sobre essa TV é que o aspecto dela é todo minimalista, ela quase não tem borda, é fininha e tem um apoio diferente que é tipo um kickstand gigante que segura a TV de pé. Eu deixei mais informações e umas fotos sobre esse produto aqui na descrição, caso você queira dar uma olhada. Ontem pintou a informação que diz que a Apple pretende distribuir até o final desse ano máquinas de calibragem para troca de tela de iPhones para mais de 400 centrais autorizadas de reparo em mais de 25 países. Com isso, esses centros vão começar a fazer a troca das telas quebradas, o que é uma coisa que hoje só a própria Apple faz. Isso deve desafogar bastante as lojas da Apple em lugares tipo o Brasil, que só tem duas, e ao mesmo tempo deve melhorar bastante a vida das assistências, que vão poder absorver esse procedimento, que por sinal é um dos mais comuns que a galera precisa. Ainda sobre a Apple, deixa eu falar sobre entrevistas. O Tim Cook bateu um papo com a Bloomberg para falar sobre a caixa de som HomePod que a Apple vai lançar no final desse ano, enquanto os executivos Phil Schiller e o Craig Federighi participaram da gravação do podcast Talk Show do John Gruber. O link para a entrevista do Tim Cook está aqui na descrição, é um vídeo de uns 5 minutos, enquanto do lado do Talk Show, esse episódio com o Schiller e com o Federighi ainda não foi publicado. Ele deve ser liberado ainda hoje até o final do dia, mas enquanto ele não aparece, eu deixei o link aqui na descrição para a transcrição de toda a conversa que foi publicada lá no site iMore. Ainda sobre a Apple, ela lançou lá no Apple Music o primeiro episódio da série Planet of the Apps, que é tipo um desses reality shows de talentos, só que ao invés de cantar na frente dos juízes, o pessoal apresenta uma ideia de app e tenta conseguir investimento. Os episódios vão pintar lá na plataforma toda terça-feira e a partir da semana que vem só quem for assinante do Apple Music vai conseguir ver. Já o primeiro episódio a Apple liberou para todo mundo e o link para assistir você encontra aqui na descrição. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio, ontem ela anunciou os aplicativos vencedores do Apple Design Awards, que acontece todo ano durante a WWDC. A lista completa tá aqui na descrição, mas essencialmente, enquanto na categoria Jogos os ótimos apps Black Box, Mushroom Eleven e Old Man's Journey levaram o prêmio, na categoria geral de apps, alguns dos vencedores foram o AirMail 3, que como o nome indica é um app de e-mail, o Things 3 de lista de tarefas, o Bear de produção de textos e o Enlight de filtros, edição e tratamento de fotos. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Quadro Treinamentos pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou! E agora eu vou falar sobre a Uber, que comentou uma das 20
E enquanto isso, lá no Facebook, a empresa anunciou ontem que vai começar a ajudar instituições de ajuda. Oi, Will, você tá nos erros. Aê!